2, foi. Pronto, já temos, já passamos 6 minutos, eu disse que ia dar 5, já tem 6. É uma sala teórica. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou colocar a tela inteira para não ficar travando, tá? Então, tudo que eu estiver vendo, vocês vão estar vendo também. Se, como eu falei, deixa eu só repetir aqui. Se tiver alguma pergunta no chat, por favor, Júlia, você como líder pode ficar olhando para mim, caso alguém pergunte alguma coisa, e aí você Olha está me sim, falando, você tá. está me falando, tá? Porque não tem como eu estar parando. Ou quem quiser perguntar alguma coisa, só falar, abrir o áudio e falar, professora, aí eu paro, e aí vocês falam alguma coisa, tá? Perguntam alguma coisa, tá ok? Vamos lá. Professora, Vamos. tem alguma atividade agora? Acabei de entrar. Não, Leia, agora eu vou começar a aula, Ah, tá ok, então. tá? Bom, consegui. Nas duas turmas, na nossa prática de hoje, falamos sobre a microcorrente. Conseguimos comparar, né, a microcorrente com a corrente galvânica, um pouco, e correlacionar, né, o efeito fisiológico dela, falar um pouquinho sobre o efeito e a fisiologia, que eu posso colocar aqui efeito fisiológico também, da microcorrente do tecido cutâneo e subcutâneo. Por que cutâneo e subcutâneo? Porque onde a microcorrente vai estar atuando no tecido cutâneo e subcutâneo, tá? Relacionado aos outros tecidos, ela vai estar sendo o efeito fisiológico dela e vai estar sendo feito, ou sendo indiretamente no local, ou seja, sendo, na verdade, não é sendo feito, sendo estimulado, tá? Indiretamente na musculatura, na parte óssea, tá? Mas não é que ela vai agir diretamente nesses tecidos. Então, o tecido que ela vai estar agindo é o tecido cutâneo e subcutâneo, tá? Relacionado à microcorrente, conhecemos como MENS. Muitas falaram aí, foi a Aline e a Mari, eu Penha acho. também. Foi Ah, foi a a Penha. Aline, Mari e Penha também falaram sobre essa sigla MENS, né? Que em inglês é micro electro neuromuscular, tá? Estímulos neuromuscular. Então, de qualquer forma, ela vai estar estimulando o sistema neuromuscular, tá? Do nosso corpo, né? Pode ser apresentadas como correntes contínuas ou pulsadas, ou como vocês encontraram aí, alternadas, tá? Com amplitude máxima de 1000 miliamperes, como também foi encontrado, tá? A amplitude, quando fala de amplitude, é que a intensidade que ela vai chegar, né, é cerca de 1000 miliamperes, são trabalhadas como os parâmetros de intensidade na faixa de microampere e de baixa frequência, ou seja, a intensidade dela é de microamperes e de baixa frequência, que eu também já falei com vocês. Relacionada à corrente de baixa frequência, a gente viu lá na parte de fundamentos da eletricidade. Lembra que eu falei sobre as correntes de baixa, média e de alta frequência? Então, a microcorrente, ela entra no parâmetro de baixa frequência. Então, a corrente que você não vai sentir muito, tá? Também é uma corrente subsensorial. Sua estimulação é confortável para o cliente, permite imitar e ampliar os sinais elétricos sinuosos do corpo humano, estimulando o restabelecimento da bioeletricidade do tecido. O que eu quis dizer com isso aí? Vou ter que voltar aqui, alguém está entrando.
O que eu quis dizer com isso aí? Que a corrente, ela é subsensorial. Você não vai sentir. Por que ela é subsensorial? Por que você não vai sentir? Porque a estimulação dessa corrente vai imitar a estimulação fisiológica do nosso corpo. Então, automaticamente, a gente não vai estar sentindo. A corrente vai estar passando, mas ela vai estar imitando, né, esse estímulo do nosso corpo. Então, essa bioeletricidade, no caso, eletricidade do corpo humano, do tecido, é que a corrente vai estar sendo como se fosse, nem, não digo substituída, é sendo igualada, vai igualar com, com esses sinais. Alguém perguntou alguma coisa que eu vi só um toquezinho aqui, ou alguém está entrando? Professora, eu vou perguntar. A bioeletricidade, ela se iguala ao nosso estímulo, à nossa eletricidade, é isso? Eu não entendi essa parte direito. Porque o nosso corpo passa corrente. Sim. E ele vai estar pulsando na mesma frequência do nosso corpo, é isso? É isso. Ah, tá. Ele vai estar na mesma frequência do nosso corpo. Quando fala de bioeletricidade, é isso, que estimulando esse restabelecimento das células do corpo. Professora, esse negócio aí de colocar na face da pessoa, é um de vidro, é? Não, esse daqui é de metal. Tem um de vidro, não é? Tem um de vidro, mas esse aqui é de metal. Esse também chama corrente russa, professora? Não, esse daqui se chama... Não, o de vidro. Não, alta frequência. É alta frequência, né? Ah, tá, porque a moça que trabalha comigo, ela tem esse daí de vidro. É alta frequência, que é para poder fazer pós-depilação, pós-limpeza de pele. A gente vai chegar nele outro dia, tá? Vamos lá. Então, entender aí relacionada a por que é uma corrente subsensorial. Entenderam por que ela é uma corrente subsensorial? Porque o estímulo da corrente vai imitar o estímulo da da bioeletricidade do nosso corpo, ok? Beleza. Efeitos fisiológicos. Aí falaram também, relacionados aos efeitos fisiológicos, e citaram o restabelecimento da bioeletricidade tecidual. Como é que acontece que esse restabelecimento, que fala restabelecer, é você renovar, né, essa bioeletricidade tecidual. O tecido é formado por uma camada lipídica, que impede a entrada de qualquer íon. Eu vou ter que voltar aqui, tem alguém querendo entrar. É isso que dá. Mas tudo bem, vamos lá. Meu raciocínio para total. Bom, restabelecimento da bioeletricidade tecidual. O que acontece? Essa renovação da bioeletricidade. O tecido que é formado por uma camada lipídica que impede a entrada de qualquer íon. Recurso de grande valia, principalmente em tecidos que apresentam injúria e que precisa desse tipo de estímulo para a sua recuperação. Ou seja, eu estou ali com uma cicatriz, né? Fiz uma cirurgia, estou com uma cicatriz. Então, o que vai acontecer? Esse tecido vai fazer com que forme essa camada, como se fosse uma camada de proteção, impedindo entrada de qualquer outro, vamos dizer, estímulo, ou qualquer outra bactéria, ou qualquer outra célula, porque quando ele fala de qualquer outro íon, mas não são íons elétricos, são íons celulares, né? Porque tem essa bioeletricidade também tecidual. Então, de qualquer forma, ela vai impedir que aconteça alguma injúria, que são injúrias, aconteça alguma lesão, alguma bactéria entre, né? Que precise de um estímulo para recuperar essa célula, tá? Ou seja, eu preciso proteger a minha pele
ter essa camada, vai proteger a minha pele, para que não tenha nenhum tipo de bactérias e aquela cicatrização venha a ser recuperada, né, vamos dizer assim, consiga ser restabelecida no seu parâmetro normal. Conseguiram entender? Essa parte da bioeletricidade tecidual. Então, essa bioeletricidade, esse restabelecimento da bioeletricidade tecidual, essa camada, né, que forma uma camada de proteção que impede a entrada de qualquer outra substância, qualquer outra, ou no caso aqui eu coloquei qualquer íon, né, que vai ser de grande valia, vai ser de grande importância para que aquele tecido se recupere da sua forma fisiológica normal. Porque eu fiz uma cirurgia, tenho uma cicatriz na pálpebra inferior, mas aquela cicatriz não está conseguindo cicatrizar normal. Ou eu já tenho um histórico, né, de diabetes e eu sei que aquele tecido não vai se recuperar legal. Ou eu tenho, normalmente, quem faz esse tipo de cirurgia, quem tem a pele madura, né, quem é idoso mesmo, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho a pele flácida, meu metabolismo está baixo. Então, de qualquer forma, ele vai impedir, vai criar uma proteção, impedindo qualquer outro estímulo e ajudando e melhorando essa recuperação. Estimulando e ajudando essa recuperação. Beleza? Professora, eu estou com Mari? 1000 dúvidas na minha cabeça. Diga pela menina. Deixa eu entrar. Deixa eu tentar raciocinar aqui. Esse restabelecimento da bioeletricidade tecidual, ele já está sendo feito através desse aparelho, né? Sim. Sim. Tá. O aparelho, Diga, desculpa. Não, pode falar, professora. Talvez eu entenda melhor. É porque o aparelho, eu estou falando dos efeitos fisiológicos do equipamento. Que ele, em si, ele estimula o tecido, através da eletricidade, fazendo com que esse tecido crie essa camada mais rápido, porque essa camada é feita, mas ele vai criar essa camada mais rápido para que esse tecido seja recuperado, tenha esse estímulo e seja recuperado, tenha uma melhor recuperação, ou seja recuperado mais rápido. O estímulo, no caso, seria como é que se diz? Fazer uma oxigenação das células para poder ser formada a camada lipídica a gente já tem, né? Sim. Então, na verdade, ele vai estimular as células para que aconteça esse restabelecimento mais rápido, é isso? Basicamente isso. Ele vai acelerar esse processo. Como uma pessoa idosa ou passou de uns 30 anos, o metabolismo ele já está fraco. Então, para poder criar esse restabelecimento tecidual, demora. Se você colocar a microcorrente, ele vai se restabelecer mais rápido. Estimulando, né? Ele está estimulando. Exatamente. Ele vai estimular essa formação dessa camada lipídica mais rápido. Caiu. Impedindo a entrada de bactérias. Entendi. Valeu. Entendeu? Alguém também entendeu? Ou não entendeu? Tranquilo? Então, vamos lá, né? Então, tá aqui, ó. Um exemplo. Alguém perguntou alguma coisa? Que eu escutei aí um plano. Júlia, dá uma olhada. Quem perguntou alguma coisa? Vou curir. Vai curir lá, que eu escutei uma zoadinha, como se fosse alguma pergunta. Aqui tem, ó. A menina só falou que entendeu. Tá. Aqui, ó. Eu coloquei essa figura para vocês entenderem um pouquinho melhor relacionada a esse estímulo. Temos aqui o tecido lesado, né?
relacionada ao... Meu Deus, alguém quer entrar. Eu vou deixar de fora agora. Vamos lá. Relacionada aqui, a fisiologia do restabelecimento da bioeletricidade. Eu tenho aqui esse estímulo, eu tenho aqui a corrente, né, o eletrodo, que está estimulando aqui esses tecidos. Eu tenho aqui um tecido lesado. Então, de qualquer forma, é como se ele estivesse dando mais bateria para o tecido se restabelecer rapidamente, porque pela fisiologia normal, né, um tecido aqui lesado, ele não vai se restabelecer, né, tão rápido quanto eu tivesse aqui um tecido em tratamento. Quando eu estivesse dando estímulo, ele vai começar a ter mais energia. Então, ele vai o quê? Diminuir os resíduos, né? E, querendo ou não, aumentar mais nutrientes, tá? Então, de qualquer forma, eu estou dando mais carga elétrica mais rapidamente, estou levando mais energia, estou colocando essa camada, estou aumentando o metabolismo, do que se tivesse só o tecido lesado, sem estímulo, é esse daqui. Mas eu estou estimulando, aí ele já vai ter um estímulo e vai começar a ter mais energia. Conseguiram aí entender essa bioeletricidade, esse restabelecimento? Quando eu emito carga elétrica, ele consegue se restabelecer mais rápido. Mas se eu não estou dando carga elétrica nenhuma, ele vai no tempo do tempo dele. Aí, quando é que vai ser esse tempo, eu não sei. Que aí, nesse meio tempo, pode gerar o quê? Um edema com algum tipo de nódulo, um edema com dor, né? E aí já vem uma inflamação um pouquinho mais forte, aí vai ter que ter outra intervenção médica, entenderam? Que a microcorrente, ela vai trabalhar nesse estímulo tecidual. Beleza. Outro efeito fisiológico é o incremento da síntese de ATP, que também foi dita, que vocês conseguiram pesquisar sobre a síntese de ATP, né? O que seria isso? Potencializa o controle das funções primárias da membrana celular, como o movimento de minerais vitais, como sódio, potássio, cálcio e magnésio, para dentro das células. Libera os resíduos metabólicos para fora das células. Ou seja, ele vai o quê? Potencializar a função primária daquela célula, né? Com movimentos de minerais, ou seja, ele vai aumentar o metabolismo, né? Ele vai aumentar a energia daquela célula para que ela tenha mais minerais vitais, como sódio, potássio, cálcio e magnésio, dentro daquela célula. E aí vai liberar aqueles resíduos metabólicos para fora da célula, aqueles resíduos que não são favoráveis para a célula, ela vai liberar, tá? Então, ela vai liberar o que não é favorável e colocar o que é favorável para dentro. Com isso, ó, lembra que aqui, ó, voltando relacionado ao estabelecimento da bioeletricidade. Aqui, ele está fazendo o quê? Estimulando querendo ou não, o quê? A bioeletricidade daquela célula. Automaticamente, se eu estimular a bioeletricidade daquela célula, eu também vou estimular a síntese de ATP, o incremento da síntese de ATP. Ou seja, se eu potencializei, se eu estou levando estímulo, eu vou o quê? Gerar incremento de síntese de ATP, que vai fazer o quê? Mais movimentos para ter mais minerais vitais para dentro da minha célula. Automaticamente, eu também vou aumentar, vai ter o aumento do transporte das membranas, ou seja, decorrente ao aumento de ATP, eu também vou aumentar, né, disponibilizando no que para a célula, ou seja, eu vou aumentar o transporte, né, de membranas para dentro também desse sistema. E consequentemente, essa síntese vai também favorecer a síntese de proteína, que significa o quê? Que vai ter
o aumento do ATP em 500%, ou seja, o estímulo é tão grande que eu aumentei, deixa eu voltar aqui, ó, consegui restabelecer a bioeletricidade do tecido, aí vim aqui, aumentei assim, fiz com que, né, potencializei a síntese de ATP, quando eu potencializo essa síntese de ATP, eu aumento também a síntese de proteína, aumentando ela em 500%, que as células passam a apresentar melhoras no seu metabolismo, incluindo a síntese de proteína de 30% a 40%. Ou seja, se eu aumento uma situação, automaticamente eu estou aumentando outra. Lembra que eu falei que tudo é uma cadeia? Né? Que tudo é uma forma é um laço que você vai puxando, né? Uma corda. Você vai puxando uma situação e ela vai liberando outras. Eu criei um estímulo apenas para poder ter aquela regeneração celular. Mas ao decorrer do aumento dessa regeneração celular, eu aumentei o metabolismo. Quando eu aumento esse metabolismo com a síntese de ATP, eu também aumento a síntese de proteína. Se eu não aumento tanto quanto a síntese de ATP, mas aumento também de 30% a 40% essa síntese de proteína. E automaticamente o transporte ativo de aminoácidos. Que no caso, esses aminoácidos são as células que têm dificuldade de fazer a difusão por conta de sua enorme estrutura, ou seja, eu facilito esse transporte ativo desses aminoácidos, porque ele já tem essa dificuldade por ser grande, a estrutura é maior do que as demais. Então, se eu estou estimulando isso aí, eu já consigo, né, ter esse transporte mais fácil, ou seja, a sua passagem é possibilitada por meio de transporte ativo, necessitando diretamente de energia liberada pelas moléculas de ATP e aumentando a síntese de proteína. Então, se eu aumento a síntese de ATP, aí eu já aumento a síntese de proteína, eu já aumento o transporte ativo de aminoácidos, então eu já ajudo as outras células. E automaticamente eu vou fazendo aqui a reestrutura dessas células, porque se eu levo aqui, ó, se eu levo sódio, potássio, cálcio e magnésio para dentro da minha célula, então são células importantes para são minerais importantes para a minha célula. Se é importante para a minha célula, então ela vai estar o quê? Uma célula vital, ela vai estar uma célula reestruturada. Se eu conseguir reestruturar minha célula mais rápido, então o transporte dessa célula também vai ser mais rápido, né? O transporte dessa célula e das outras células também vai acontecer mais rápido, tá? E aí, vocês conseguiram entender esses 4 passos, que são praticamente 4, né? O estabelecimento da bioeletricidade tecidual, incremento da síntese de ATP, aumento do transporte da membrana, síntese de proteína, transporte ativo de aminoácidos. Conseguiu entender esses 5 efeitos fisiológicos? Falei um pouquinho rápido ou tá tranquilo? Deu para entender sim, professora. Deu? Deu, né? Eu Linda, né, que tá falando. imagino que ativa a questão... Eu não, professora, eu não entendi, foi nada. Diga, Mário, que você não entendeu. Eu, Maria Lindalva, professora. Ô, Lindalva, desculpa. Léa que estava falando, não foi que Ela entendeu. entende tudo, né, professora? Léa falou que entendeu, e você, Lindalva, não entendeu. Fiquei meio confusa um pouco, professora, porque esse negócio aí é muito Você estava complexo, na né? minha aula prática, Lindalva? Não estava, não, professora. Eu cheguei atrasado. E aí eu não consegui entrar, por isso que eu estou achando difícil. Por Tava isso. no plantão, a Leia estava em casa, né? Para dei com uma isso. pesquisada, professora. Eu entrei na aula, mas precisei sair na aula prática. Mas aí eu vi o assunto que estavam falando e dei uma pesquisada. Depois tu me ensina, tá, Leia? Então. Eu vi também, professora, que o efeito é mais
é melhor ser acompanhado com o cuidado padrão, né? Os curativos padrão, né? Faz aqueles curativos, no caso da área tratada, né? Aquele Uhum. tratamento funcional aliado a essa terapia aí, a essa técnica, né? Isso aí, na verdade, a mitocorrente ela serve para úlceras, né, de decúbito, úlceras normais, cicatriz, qualquer tipo de ferida e cicatriz, ela também vai ser muito válida, tá? Qualquer cicatriz, qualquer ferida, até para diabéticos que têm dificuldade de cicatrização, a mitocorrente é perfeita. Porque Ela estimula vai a ajudar circulação, bastante. né, professora? Ela estimula também a circulação. Quando eu Isso. falo aqui, ó, quando eu faço o restabelecimento dessa Oportunidade, isso, né? bioeletricidade, o que eu digo que é esse restabelecimento dessa bioeletricidade? É como eu estava falando, a corrente, o nosso tecido em si, ele já tem todos esses efeitos. Ele já tem a bioeletricidade tecidual, ele já tem síntese de ATP, ele já tem o transporte de membrana, síntese de proteína, transporte de aminoácido. O nosso corpo tem tudo isso. Mas só que com o estímulo da corrente, que é a microcorrente, ele vai aumentar. Ou seja, quando eu estou aumentando, fazendo um restabelecimento da bioeletricidade tecidual, eu faço o quê? Eu crio uma camada de proteção, e essa camada de proteção impede que qualquer outra substância chegue para poder penetrar e impactar a sua regeneração. Beleza? Essa é Prof, a Mari e a Aline levantaram a mão. Tá, então fala, Aline. Ei, professora, você está falando dos benefícios desse tratamento no caso de tecido com injúria, no caso ferido, né? Vamos dizer Sim, assim. você só vai utilizar esse equipamento para fazer algum tratamento, na verdade, algum tratamento que tenha algum tipo de injúria. Que aí, no caso, eu vou falar de indicações, né? Mas aí entende-se por injúria o quê? Entende-se por injúria uma cirurgia, um pire químico. Né? É o quê? Qualquer tecido lesado. Lesado. Certo. Isso. Aí, isso. o que está me chamando a atenção é porque, assim, dentro dos benefícios aí desses 4 citados, porque a gente já estudou o processo cicatricial, né? De uma ferida cirúrgica, seja ela. E aí, o que acontece? Nenhum dos benefícios está voltado para aquela cascata de estimulação das plaquetas, aquelas coisas todas, entendeu? Aí, ele já vai atuar em outras partes da célula. Eu poderia dizer também que esse primeiro benefício aí, que é a estabelecimento da bioeletricidade tecidual, é a reorganização iônica, porque isso aí foi o único que não ficou muito bem claro, assim, para mim, para ser bastante sincera. Dos outros, a gente já tem uma noção, né? Até por essa questão da cicatrização, das etapas de cicatrização, essa parte de curativos também, que a gente já tem um certo domínio, mas esse restabelecimento iônico da célula, ou se é que assim eu posso chamar, ou bioeletricidade tecidual, não me ficou bem claro. Eu gostaria que você explicasse novamente. Ok, vou explicar. Que você falou relacionada à parte de cicatrização, que vocês já entenderam, mas você está falando, você é enfermeira ou técnica de enfermagem, enfermeira mesmo? Sou enfermeira. Enfermeira. Mas você está falando você como enfermeira, que você já estudou essa parte, ou você está falando como você já estudou essa parte como na área da estética? Não, já estudei tanto na área de enfermagem quanto na área da estética, né? A gente entende que existem fases inflamatórias, proliferativas, de epitelização, de maturação. Então, assim, são outros mecanismos que são estimulados nessas fases.
Depende. Mas aí, no caso Vamos lá. desse tratamento, não foi citado nenhum, já são outros mecanismos. Não, ó, contanto que uma das indicações da microcorrente é a cicatrização tecidual. O que acontece? Quando eu falo desses efeitos fisiológicos, é o que acontece dentro do nosso tecido cutâneo e subcutâneo, que vai fazer com que aconteça essa parte de remodelação, de reestruturação tecidual. Eu não cheguei aqui até a parte de reestruturação, de remodelação tecidual, porque, de qualquer forma, realmente é outra parte. Por quê? Como eu falei, a microcorrente, ela estimula, faz um tipo de estímulo, mas automaticamente ela desencadeia outros estímulos dentro da nossa célula, dentro do nosso organismo. Entendeu? Como finalizar como oxigenação daquela célula. Vamos aqui para efeito de restabelecimento da bioeletricidade tecidual. Quando eu falo de restabelecer, você vai ter como uma renovação tecidual, ok? Dentro dessa renovação tecidual, dentro do nosso tecido, temos também íons, cátions, dentro do nosso tecido. Então, temos cargas, né, elétricas, vamos dizer assim, dentro do nosso tecido, portanto, que chamamos de bioeletricidade. Ou seja, são cargas, né, dentro do nosso tecido humano. Beleza. Dentro desse tecido, como eu falei, já há uma bioeletricidade, já há um restabelecimento desse tecido. Quando o tecido ele é lesado, porque a gente vai utilizar a microcorrente em algum tecido lesado, ou que está sofrendo algum tipo de injúria, algum tipo de lesão, seja ela mais um pouco superficial, ou seja ela um pouquinho mais profunda, né, de modo cutâneo. Ok. Quando o tecido ele sofre essa injúria, o tecido ele perde algumas substâncias. Então, eu venho, quando ele está perdendo essa substância, e para poder ele se restabelecer, depender do metabolismo de cada paciente, ou de cada ser humano, tem um nível de reestruturamento diferente. No caso, eu tenho uma pele lesada. Eu vou e coloco a microcorrente. Estimulando essa microcorrente, o que acontece? Eu tenho um tecido, né? Eu coloco essa microcorrente, e esse tecido, ele forma-se uma camada lipídica. E essa camada lipídica impede a entrada de qualquer outro íon que não seja compatível com o íon que está ali se restabelecendo. Ou seja, ele impede a entrada de algumas bactérias, de fungos, para que esse tecido consiga se restabelecer. Porque se eu tenho uma entrada de bactérias, de fungos ou qualquer outro íon, ele vai impedir a sua regeneração. Em vez de ele estar se regenerando normalmente, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que... É exatamente aí minha dúvida. Ele vai fazer com que... Deixa eu só concluir no raciocínio. Ele vai fazer com que essa célula seja posta para fora. Então, ele vai começar a perder energia, vai perder tempo, e em vez de ele se restabelecer, ele vai estar perdendo tempo, porque está entrando substância ali. Então, a microcorrente, ela cria essa camada lipídica, impedindo que entre algum estímulo e faça com que esse estímulo, né, ela tenha essa melhor recuperação, ou seja, consiga se restabelecer, consiga se recuperar normalmente. Conseguiu entender? Ou você ainda não entendeu? Não, deu para entender, mas aí ficou um pouco confuso quando você falou na entrada de bactérias e de algum corpo estranho. Porque, na verdade, o restabelecimento dessa camada lipídica, ela se dá pela reorganização dos íons. É isso? Também.
Travou. Não, também, diga. Porque aí a minha dúvida está aí. Eu não sei se eu entendi mal. Aí você falou assim, a entrada de íons desnecessários para a célula. Uhum. Aí depois você falou de bactérias. Aí eu já não entendi. Porque a bactéria, ela não é um Diga. íon. Entendeu? Eu sei, eu estou entendendo que ela Você não é um íon, falou. Aline. Mas eu Eu quero que você entenda que quando o tecido ele vamos dizer assim, lesado, o tecido é lesado. Então, quando o efeito vamos dizer assim, dessa corrente com o tecido, ela vai criar essa camada. Eu não estou querendo comparar o íon, dizendo que o íon é uma bactéria, porque bactéria é bactéria. Não, mas assim, é porque você primeiro Você quer dizer, peraí, 2 minutos, você quer tá me dizendo que você ficou confusa, porque eu disse bactéria e disse íons. Você não está entendendo se eu estou entendendo que bactéria é bactéria e íons são íons, porque íons, já falei, que são mecanismos que o nosso tecido tem, né, como eu falei, cátions, íons, são substâncias elétricas, são partículas elétricas que também têm partículas elétricas tecidual. Mas só que eu estou falando que quando ele cria essa camada, impede qualquer entrada, como qualquer íon, que eu botei aqui, entrada de qualquer íon, mas seja qualquer íon, que seja qualquer outro estímulo que impeça essa reestruturação dessa camada. Pode ser um íon, ou pode ser também uma bactéria, ou pode ser algum outro íon, ou algum outro estímulo bioelétrico, que é provocado por uma bactéria, que impeça essa camada lipídica. Conseguiu entender? Ficou confuso? não consegui. O problema Camila, com relação. Eu acho que, não sei, tecido é formado por uma camada que impede a entrada de qualquer corpo estranho, seria nesse sentido, que aí vai desde um íon a uma bactéria? É porque como eu estou falando agora? Sim, pronto. Pode ser, então, relacionado a isso. Que impeça a entrada de íons e qualquer outra bactéria. Eu só não coloquei aqui descrito, mas como eu falei, que impede a entrada de íons ou de qualquer outra bactéria, entendeu? Uhum. Entendi. Obrigada, Camila. Nada. Alguém não conseguiu entender relacionado a essa passagem da bioeletricidade tecidual? Quem não conseguiu, gente, por favor. Professora, boa noite. Diga quem é? Valcira. Oi, Vá. Então, no caso, a corrente... Deu branco agora. Microcorrente. Microcorrente. Ela vai ser, tipo assim, numa extração, numa limpeza de pele, numa extração de algum resíduo do rosto que venha a ter algum tecido, o tecido esteja sido, falar mais claro, machucado, né? Ela vai passar, vai fazer a parte de cicatrização, no caso, então, né? Sim. E esses efeitos fisiológicos fazem parte da cicatrização tecidual. Então, no caso, vai ser também utilizado numa parte de tratamento corporal também, né? Tipo, uma cirurgia plástica. Vai ser usado também no caso, então, né? Microcorrente? Sim, também. Sim, também. Facial, né? Porque Sim, vai corporal e tratar facial. a parte lesionada, né? Como eu falei, qualquer tipo de lesão corporal no tecido subcutâneo e cutâneo vai estar sendo, vai acontecer, no caso,
a microcorrente ela vai poder estar sendo utilizada para esses tratamentos. Qualquer tipo de lesão tecidual, né, seja ela superficial ou profunda, ela vai poder ser usada. Eu vou falar na indicação e contraindicação da corrente. Mais alguém não entendeu? Professora, no caso, essa injúria, ela seria toda lesão ocasionada de forma tanto por cirurgia como por bactéria. Assim, no caso, ela vai, esse tratamento, ele vai ser para estar acelerando a homeostase, quer dizer que é acelerando a recuperação do tecido, não é isso? Isso. Pois é, eu não sei que para mim tá tranquilo. Eu estava em dúvida só sobre a injúria, mas a injúria, como você explicou, a Aline falou também, que é o tecido lesionado. Então, para restabelecer o restabelecimento da eletricidade, ele vai estar causando a homeostase, que é acelerando a cicatrização desse ferimento. Para mim é isso. Eu estou certa ou estou errada? Tá certíssimo. Então, fechou. Mais alguém não entendeu? Tá tudo beleza, professor. Mais alguém, por favor? Tá dando um debate bem bacana, hein? E Camila, qual fase cicatricial a gente pode estar utilizando desde a primeira inicial, inflamatória? Sim, fase inicial. Ok. Desde a primeira. A melhor Desde as fase 48 horas. Né? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Quando a gente pode estar utilizando a microcorrente? Um pós-operatório imediato. Qual é o pós-operatório imediato? Que a gente inicia o início da cicatrização. 24 horas. Né? Depender do médico imediato mesmo, ali no mesmo dia. Tá? Você consegue, se você conseguir chegar no paciente, né? Mas se você não conseguir 24 horas, 48 horas, tá? Então, que já se chama de pós-operatório imediato. Como eu falei, úlceras de decúbito, lesões de pós-operatório facial, um pós-peeling químico que lesionou mais a pele. Eu já estou indo para indicação e vocês ainda não deixaram eu terminar. Mas vão, continue. Professora, mais uma dúvida. Assim, esse tratamento, ele vai ser para estimular, né? Como eu falei, ele vai estimular as células, ele vai, como é que se diz? Acelerar como é que se diz? Se a pessoa está com o processo cicatricial e vai estar regulando, tipo assim, uma pele envelhecida, como a senhora falou, uma pessoa já de mais idade, ele já perdeu, como é que se diz? Ai, meu Deus, deu um branco agora. Ele não vai fazer o rejuvenescimento. Ele não vai fazer o rejuvenescimento, mas ele vai estar estimulando, ele, no caso, é só para estimular, né? Deixa eu dar continuidade, tá, gente? Tá, senão a gente não sai daqui. Ok. Tá, vamos lá. Tá, então vamos ver aqui relacionado a formas de técnica de aplicação. É utilizado eletrodos com pontas, eletrodos com ponteira, compostos por um material metálico. Alguém quer falar alguma coisa que estou vendo chiado aqui? Não, só comentaram mesmo. Diga.
Deixa eu olhar. A Maria Lindava falou potencializar. Só isso. Técnica de aplicação, no caso, né? Vai utilizar eletrodos com ponteiro composta por um material metálico, porém há a possibilidade de trocar as ponteiras por hastes flexíveis com pontas com algodão. Para o deslizamento dessas ponteiras sobre a pele, utilizando os produtos ionizáveis ou água e outras em forma de gel ou solução fisiológica. Normalmente, quando fala ionizáveis, é porque são substâncias não que venham fazer a penetração, né, desses íons, mas que sejam compatíveis com essa estimulação elétrica, tá? Sua frequência e intensidade deve acompanhar as instruções do fabricante. Então, vocês têm que ficar de olho no manual do fabricante para poder ver a frequência e intensidade daquele equipamento, tá? As manobras realizáveis são de deslizamento drenante, o pinçamento, o afastamento em rugas e o deslizamento em S. São indicados para pós-peeling, com o objetivo de normalizar a camada da pele e estimular a regeneração do tecido. Observe as indicações. Um pós-operatório imediato, objetivando a rápida resolução do edema, da dor, do hematoma, da inflamação e aceleração à cicatrização. É utilizada também para acne, com ação anti-inflamatória, bactericida e cicatrizante. E a prevenção, isso aqui também, na verdade, é um tópico, tá? Deixa eu voltar lá. Pronto. Melhor. E a prevenção do envelhecimento. Lembra que eu falei relacionada à prevenção do envelhecimento? Então, eu vou prevenir o envelhecimento, tá? Se já tem uma pele que já é envelhecida, não tem como eu estar, vamos dizer assim, eu posso estar fazendo a microcorrente, minha pele mais madura e uma pele mais envelhecida, mas com o objetivo de permeação de ativos. Eu não vou permear ativos com a microcorrente, mas eu vou ativar essa circulação e fazer com que esse ativo seja penetrado facilmente. Entendem? Conseguiram entender? Relacionada à indicação do pós-peeling, pós-operatório, da acne e a prevenção do envelhecimento? Ficou claro, Mari, relacionada às indicações? Sim. Diga, quem falou? Nai. Então, Diga, no Nai. caso, ele previne o envelhecimento, mas no caso ele não trata a pele que já está envelhecida, é isso? Não, não trata. Ele não trata diretamente. Como? Porque se ele tem a função de acelerar a cicatrização. Quando eu acelero a cicatrização, quando eu tenho um tecido, porque ele vai ser utilizado para algum tecido, um tecido que está lesado, que tem, como eu falei, que coloquei lá, um tecido que tem algum tipo de injúria, algum tecido que tem algum tipo de lesão. Então, ele vai ser utilizado para um tecido que está lesionado. Então, ele não vai, se eu tenho uma pele envelhecida, a pele envelhecida ela não está lesionada diretamente. Se for um envelhecimento extrínseco, pode até ser envelhecimento relacionado à radiação UVA, e outros fatores também que vai estar correlacionado. Mas o envelhecimento mesmo intrínseco, que é aquela morte daquelas células, que é a perda das células vitais, tal, que vai levar ao envelhecimento intrínseco, não. Se você quer fazer a prevenção do envelhecimento, é uma pele de 40 a 45 anos. Você quer fazer um
um lift facial, você quer fazer uma renovação daquela célula, você pode fazer aqui, estimular acelerar aquela produção, mas depois que você acelera, você pode colocar uma máscara para poder ajudar, você pode colocar um sérum, né, com um ativo potente para poder ajudar. Você pode estar fazendo um microagulhamento antes, e aí depois de uma semana você vem e faz a microcorrente para acelerar esse processo e colocar mais ativos, entendeu? Porque ela previne o envelhecimento, mas ela não faz um rejuvenescimento. Entendi, prof. Entendeu? Alguém mais? Vamos lá. Todo mundo entendeu? Certeza? Vamos. Aline, Mari, Léa, Lindalva. Entendi, professora. Agora eu entendi, professora. Esclareceu bem. Obrigado. Palavras que vocês não consigam entender, procura lá no dicionário, né? Porque aí fica mais fácil da gente tá aqui debatendo em sala, tá? Porque, como eu falei, ele dá uma lida também no artigo, né? Que o artigo também vai esclarecer muita coisa, porque eu falo aqui para vocês, né? Eu dou todo o esclarecimento possível para vocês, mas muitas vezes você tem que buscar mais, né? Mais e mais e mais. Tem um livro que eu passei para vocês dêem uma olhada no livro. Tem um livro também que tem falando sobre o assunto, então leiam também sobre a microcorrente no livro. Tem os 2 artigos que eu coloquei também hoje, que até as colegas que recomendaram, eu dei uma olhada e achei interessante, coloquei, né, os artigos lá. Então, eles falam muito sobre as camadas da pele e falam também sobre essa regeneração, na verdade, esse estímulo, né, tecidual, que leva a essa regeneração tecidual ou aceleração da cicatrização. Porque aí vocês vêm aqui, vamos dizer, uma dúvida, né? Professora, como é que você falou tudo relacionado à regeneração tecidual, bioestimulação da bioeletricidade, você também falou da síntese de ATP, falou da síntese de proteínas, sim, mas por que entra aqui acne, nação anti-inflamatória, bactericida e bactericida? Por quê? Quando automaticamente que eu estou acelerando, né, a regeneração desse tecido, eu já estou fazendo o quê? Combatendo, né, a inflamação. Eu já estou, desde o começo, eu estou colocando a camada lipídica para combater a entrada de qualquer íons, ou bactérias, ou fungos, ou outras coisas mais, impedindo essa inflamação desse tecido. E automaticamente, se eu impeço a inflamação desse tecido, eu também vou impedir que bactérias entrem, né, e que aumente essa cicatrização. Sim? Sim, perfeito. Quem não conseguiu entender, não tem nada perfeito aqui. Eu não sou perfeita, não, tá? Eu tô aqui... Eu tô falando perfeito que eu entendi. Eu sei, Mari, mas deixa eu só concluir meu raciocínio. Eu não sou perfeita, tá? Eu só tenho mais informações, né, que vocês relacionadas a esse assunto, relacionada à minha área e à área que eu trabalho. Cada um tem a sua área de trabalho e, sim, consegue se adaptar e consegue se restabelecer em sua área de trabalho. Eu tenho a minha, estou passando a melhor informação para vocês, mas não significa que tudo que eu diga aqui para vocês seja 100%. E eu, sim, do fundo do coração, espero que vocês busquem bem mais. Porque como vocês, eu também nunca paro de estudar. Eu sempre estou procurando me informar, estudar, me atualizar cada vez mais para realmente passar a melhor informação para vocês. Então, se vocês, a partir daqui, que tem o básico, não conseguirem entender o básico,
Mais para frente, quando vocês abrirem um artigo, abrirem um livro, olhar na internet, vocês não vão entender nada, tá? Então, comece a entender mais um pouquinho para poder, ou se tiver dúvida, faça como a Aline, faça como a Mari, né? Faça como a Nayara. Professora, eu não entendi. Sinto muito. Ela está dizendo que é isso, mas eu estou entendendo que é isso. Então, vamos realmente, né, entender agora, porque mais para frente vai ser difícil, tá? Alguém quer falar? Não? Posso continuar? Ok. Aí, falando das indicações, e aqui tem, eu coloquei uma foto como se fosse um pós-cirúrgico, né? Que esses pontos é como se fossem linhas de cicatriz que a gente pode estar tratando. E as contraindicações. Uma dor desconhecida. O paciente chegou no seu estabelecimento, né, com alguma lesão, e está sentindo dor e não sabe que dor é essa. Não faz, porque a corrente está passando por dentro do corpo. Neoplasias, históricos de câncer, a pessoa já teve câncer ou já está sofrendo algum tipo de alteração, não faz, porque vai mexer com o metabolismo, vai acelerar o metabolismo. Se aquela célula ali estiver paradinha, cancerígena estiver paradinha, ela vai acelerar e vai tomar o seu rumo normal, tá? Próteses metálicas, essas próteses metálicas, eu digo que é no local mesmo, tá? No local da aplicação tem prótese metálica, não faz. Minha prótese é lá no tornozelo, na perna. Tudo bem, pode estar fazendo, tá? No braço, aí no caso da microcorrente, aqui no meu antebraço, pode fazer? Pode. Não pode ter uma prótese, né, facial, porque, como eu falei com vocês, a corrente elétrica, né, o condutor da corrente elétrica são os metais, então ela não vai fazer o seu trabalho corretamente, tá? Útero gravídico, ou seja, os gestantes, né, poderia afetar o sistema de controle endócrino e provocar possíveis abortos, então, gestante, não. Alterações hormonais, suspende-se o uso de corrente no período pós-parto e nos primeiros 6 meses de amamentação. Então, alteração hormonal relacionada a esses tipos de alterações, tá? Se for a alteração hormonal, minha mulher é mais madura, mas eu estou fazendo reposição hormonal. Está fazendo reposição hormonal, não está alterado. Está alterado, mas está controlado, tá? Então, tá tranquilo. Então, quando... Oi, quem é? E no caso de outras alterações, como hipotiroidismo, paciente que possui, também não, né? Não, ó, Se tiver controlado, pode, né, professora? A Aline perguntou o que eu queria perguntar. E respondeu. Tipo, se tiver descompensado, tiver descontrolado, hiper, deixa eu ver, diabetes, hipertensão. Então, se tiver descontrolado, não faz, tá? Eu tenho, mas não tomo medicamento. Eu tenho, mas não sei, nunca fui no médico. Então, não. Tá? Então, não faz, porque pode acabar agravando mais ainda, tá? A situação. Mas hiper, se tiver controlado, se estiver fazendo reposição hormonal, tá? Ou estiver fazendo algum uso de algum medicamento, tá tranquilo, tá? A contraindicação é psoríase, osteomielite, uma inflamação óssea, que também pode vir a levar aquela aceleração. Psoríase, assim, na fase aguda, tá? Fase aguda. Alergias e irritações a correntes elétricas. Por que você fala alergia e irritação? Mas, professora, a corrente subsensorial, como é que vai ter irritação, a corrente elétrica? Ela é subsensorial. Por quê? Porque ela imita o estímulo do corpo. Ela imita o estímulo natural do corpo humano, da bioeletricidade natural do corpo humano. Então, mas de qualquer forma, a corrente está passando. Então, se a paciente ainda assim
tem algum tipo de alergia à corrente elétrica no geral, como é que você vai saber? Se ela não souber, como é que você vai saber na hora? Você vai passar e ela vai ter reações alérgicas como aumento da temperatura local, coceira, no caso purídro, eritemas. Então, de qualquer forma, tem que ficar de olho, né, nesse pós-procedimento. Toda vez que você fizer um procedimento, que é a primeira vez naquela paciente, você tem que esperar, né, fazer qualquer outra coisa, colocar uma máscara, ou dar um tempo, ficar conversando, pelo menos 10 aqui, uns 5 minutos ali, com o paciente, colocar alguma máscara calmante até isso, para poder você observar a resposta dessa pele, tá? Porque muitas vezes a pele ela só consegue dar resposta quando a cliente está mais tranquila, mais calma. Porque no momento que está ali com você, está fazendo o procedimento, ela pode estar com medo, pode estar ansiosa, pode estar nervosa. Então, se ela apresentar alguns desses estímulos, então você tome cuidado, tenha um tempinho para depois liberar a paciente, tá? Marca passo, por que eu falo marca passo? Porque, de qualquer forma, marca-passo é também um condutor elétrico, né? Porque como tem metal, né, no local, então também o condutor elétrico pode descompensar ali na hora, e aí o paciente morrer, tá? E aí foi a nossa aula. Quem foi que não entendeu, entendeu? Me dê um feedback aí, qual foi a parte que não conseguiu entender? Tranquilo? Beleza. Prof, eu vou ler os artigos essa semana e na próxima aula, se eu tiver alguma dúvida, eu vou deixar anotado, tá bom? Perfeito, perfeito. Por favor, façam isso, tá? Leiam o artigo, veja qual é a dúvida de vocês, tá? Eu vou ler também com mais calma. Caso tenha alguma dúvida relacionada a alguma palavra, alguma coisa no artigo, eu possa estar vindo esclarecer, né, junto a vocês, tá? Tá bom, prof. Ok. Então, todo mundo tranquilo? Todo mundo presente aí? Fernando tá por aí? Leia, diga. Atividade para fazer? Para ler o artigo e... Não, na verdade, ler o artigo não é atividade. Eu não consegui abrir, não. Eu não consegui abrir o que estava postado lá na internet, não deu conta hoje. Tentei abrir, mas não consegui. Depois você dá uma olhadinha. Na verdade, o artigo não é uma tarefa, uma atividade. Um artigo é um interesse individual, tá? Quem quiser ler e tirar dúvidas sobre o assunto, porque realmente é um assunto um pouquinho mais complexo. Porque uma coisa é eu falar assim, microcorrente, liga o aparelho, faz isso, isso e isso, mas eu quero que vocês entendam o que ele faz no tecido, para que quando tem algum tipo de protocolo ou apareça alguma paciente que tenha que usar microcorrente, vocês saibam utilizar a microcorrente ou utilizar qualquer outro tipo de corrente. Entenderam? Entendi, professor. Beleza. A atividade que eu passei de hoje foi apenas, né, o fórum, que já está aberto, que é para poder postar lá o relatório de vocês relacionado à aula de hoje, né? Que é sobre a microcorrente e seus efeitos fisiológicos. Diga, Penha. Professora, esse assunto que a senhora passou agora, o aparelho é utilizado aquele que a senhora mostrou naquele dia lá? Sim, com aquele aparelho que é trabalhado? Também, ele também é trabalhado. Deixa eu só pegar aqui a ponteira. Olha, meu filho estava aqui nesse, explora aí. Poxa vida. Espera aí que eu não estou te ouvindo, Penha. 2 minutos. Não, não é com a senhora, não. É que o pessoal abriu a porta e tá maior barulho, professor.
Pronto, aqui, ó. São essas duas ponteiras. Que vocês vão estar utilizando. Dá para poder enxergar? Sim. Já ia pedir para você fazer isso. Aí, conseguiu? Sim. Deixa eu ligar no celular aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir no celular aqui o Meet, que aí eu mostro para vocês. Não está aparecendo a reunião. Que coisa. Não estou conseguindo entrar. Não estou conseguindo entrar aqui nessa reunião. Meu filho mexeu aqui no meu aplicativo. Mas vocês estão vendo aqui, gente, eu só tentando aqui. Pode usar minha fala, né? Ele é um processo. Conseguiram ver aí? Eu tô vendo, né? Tipo, são dois aparelhinhos, né? De ponta. Isso. Se eu não me engano, é de inox, né? Isso, na verdade tem uma ponteira aqui. E essa ponteira, porque eu não estou conseguindo entrar pelo meu celular. Aí são duas ponteiras, né? Eles têm formato assim, tipo de um parafuso, Camila? Isso, o formato de um parafuso. Eu vou colocar o vídeo para vocês também, para vocês estarem dando uma olhada na microcorrente também, para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Eu não sei o que foi que esse menino fez aqui no meu celular, olha. Não estou conseguindo entrar. Que diacho. Meu Deus. Tem aqui, já mostrar o equipamento para vocês aí. Agora ficou melhor, não ficou? Sim. Aí, ó, tá vendo? Essas duas ponteiras aqui. Com aquele... Lembra que eu mostrei aqueles cabos para vocês que encaixava, desenroscava aqui, ó. Ele desenrosca. Um desenrosca o outro. E aí dá para poder fazer ionização, desencruste com a corrente galvânica. Só que a microcorrente, a gente vai utilizar a corrente normal, né? A corrente da frequência normal. Professora. Oi, Nai. Esses aparelhos, eles são muito caros? Não, Nai. Em torno de 3.500, 4. Não são caros, não. Ah, sim. Obrigada, prof. Não, relativamente não é caro, não. Pelos equipamentos que tem de estética, que custam 10, 11, 40 mil, 70 mil, ele é bem barato. Diga, Aline. Professora, aí no caso é aquele mesmo aparelho da aula anterior, da Sim. corrente galvânica, só que vai mudar são as ponteiras, né? Vai se trocando. Isso. Tá certo. A única coisa que vai mudar são as ponteiras. Só isso. Tá bom. Viu? Eu vou tentar aqui. Vou mandar o vídeo para vocês. E aí fica melhor. Para vocês estarem visualizando. Ai, que coisa. Visualizando bem melhor. Tá? E aí, qualquer coisa, próxima aula eu já mostro de novo. Porque já ia pegar o celular. Eu não sei não, viu? Tô tentando aqui ver se eu consigo entrar para poder mostrar para vocês.
Professora, Oi, vai falando aí. o fórum fica até que dia? Mari, acho que nesse fórum eu não coloquei data, não. O É que fórum... eu tô meio aperreadinha, não sei nem se eu vou dar conta de fazer hoje ou amanhã, que eu tô com a minha... que eu tô com a minha irmã internada, professora. Aí eu tenho que estar cuidando da mamãe, tá? Que não é um peso, é um orgulho ter que cuidar da minha mãe. Com certeza. Mas eu que tenho que estar me virando, né? Tá. Aí, tá bom? Aí é por isso que eu tô perguntando, porque se for, senão eu vou ter que fazer ainda hoje, mas eu tô bem... Hoje não, eu não... eu deixei... Acho que eu deixei aberto lá, tá? Tá, obrigada. Não se preocupa, não. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu entrei pelo celular aqui, porque eu queria tirar uma dúvida. Tu tava com áudio? Não, eu saí do notebook, eu entrei pelo celular. Ah, tá. Pra tirar dúvida, porque não tem como eu tirar dúvida. E, tipo assim, a senhora falou que tem um fórum. Deixa eu falar pra senhora, pra mim não tá aparecendo na matéria recursos faciais, e eu incluí na minha grade. Aí vai ter que... E agora Você vai ter que ir no sistema, ou vai ter que falar com a coordenação ou com a professora Letícia para ver o que aconteceu. Porque estava aparecendo, eu consegui responder um boletim no portal do aluno, está aparecendo. Acho que você conseguiu aparecer para você, agora não está aparecendo mais? Não, tá como se eu não tivesse nem fui matriculada. Aí eu tirei print de todas as matérias na minha rematrícula, né? Eu tirei print. E tá selecionada. É estranho. Teria que falar com a coordenação, que é melhor. Para ficar mais fácil para aqui. Ai, consegui, gente, entrar aqui, peraí. Tá bom, então, professora, eu vou ver aqui. Parece ponteira de dentista, das cabines de dentista. Está conseguindo ver aí? Sim, professora. Agora sobe mais um pouquinho para poder ver o cabeçote. Aí, pronto. Deixa eu botar aquilo claro. Nossa. Aí, tá vendo? Deixa eu subir aqui para esse vai. É porque se botar na luz, contra a luz, aí não dá. Eu sou péssima blogueira. Sou péssima blogueira, gente. Vocês não estão entendendo. Péssima, péssima, péssima. Não dou para blogueira. Vou falar para vocês. Precisa de um assistente, professora, já falei. Assistente, não adianta. Não sou boa, não sou blogueira. Sou muito boa nisso, não. Ó, conseguiram ver, né? Pelo menos aqui a ponta deles, ó. Ponta de metal mesmo. E aquele cabo que vai diretamente no equipamento. Deixa eu ver se eu consigo levar até o equipamento. Ai, sou péssima para isso. Pronto. Aqui está ele. Cadê agora ele para ligar? Oh, Deus. Gente. Pronto. Vou ligar aqui. Estão conseguindo ver? Ou tem alguma luz atrapalhando? Agora sim tá bom. Não, eu tô conseguindo ver, sim. Tô. Ai, professora, tá demais. Tô nada, rapaz. Aí vem aqui corrente russa, galvânica, microgalvânica e o mês. Tá vendo que eles aparecem já o mês? O mês que vem a microcorrente. Aí seleciona.
Aí ele já tem, ele já é esperto, né? Ele já lhe diz o que você quer fazer. Você quer fazer uma reparação tecidual superficial, se você quer fazer uma reparação tecidual profunda, uma reparação por queimaduras, reabilitação de úlceras, acnes e lesão. Deixa eu ver mais aqui o que ele tem. Um rejuvenescimento, mas só que esse rejuvenescimento é como eu falei, não é rejuvenescimento, é uma prevenção do envelhecimento. Aí não tem como botar prevenção, aí eles botam rejuvenescimento, aí a normalização ou nutrição, mas essa forma de nutrição não é permeação de ativos, tá? Essa nutrição aí é para poder você ajudar a permear o ativo, tá? Indiretamente. É como se ele fosse estimular aquelas células justamente para poder estimular aquele tecido, oxigenar mais, para poder você colocar algum ativo, tá? Hein, professora? Professora. Manual você coloca a frequência e tal. Oi. Lá na faculdade não tem esse aparelho aí, não, para ser apresentado para a gente? Não, não é esse. É outro. Eu vou mandar, é porque eu só quero mandar o outro depois que vocês terminarem de ver os equipamentos, mas eu vou mandar logo para vocês, que vocês são muito ansiosos. Eu sou curiosa, isso sim. Essa turma é bem ansiosa mesmo. Então, tem essas duas ponteiras aqui, né? Não tem aquela coisa do que trabalha o positivo, o negativo e o neutro, que fica, né, segurando o bastão, não. Só são essas duas ponteiras ou os eletrodos, né? Que, na verdade, os eletrodos de borracha, mas a gente usa mais corporal, né? Que, no caso, posiciona de um lado e do outro. Aí, eu também vou mandar um vídeo com a forma de aplicação, que tem lá a maneira do S, formato de S, deslizamento, né? Passando por cima da ruga. Então, de qualquer forma, a gente vai estar... Eu vou passar para vocês esse vídeo, tá ok? Beleza? Beleza. Esse equipamento, ele é bem básico, eu digo assim, dá para você trabalhar com ele tranquilo, né? Que ele lhe dá tudo. Ele já vem com todas as potências para cada tratamento, né, professora? Ele já te dá a programação e a potência. Deixa eu botar aqui, ó, mês, reparação tecidual, selecionar. Aí, para reparação tecidual, ele colocou o modo automático e botou 100 de frequência. Mas só que aí, bota aqui, modo automático. É porque não tá aqui. Mas eu já vou aumentando, relacionada a miliampere, tá vendo? 200, 300, 400, 500, 600, 700. Aí ele vai até 1000. Lembra que eu falei que que tem lá de miliampere? Tá vendo? Ele vai até 1000, tá vendo? Aqui é a intensidade. Então, a intensidade você vai colocar, tá? Então, aqui a gente diminui. Então, quanto maior essa intensidade, mais profundo vai ser a penetração dessa corrente. E quanto mais baixo, mais superficial ela é. Tá? Aí eu vou dar aqui stop. Pronto, parou. A frequência ele dá. Deixa eu colocar outra aqui, para poder a gente ver a frequência. Isso a aula de vocês já terminaram, tá? Mas tudo bem. Profundo. Olha a frequência. E o tempo. Então, querendo ou não, ele é um pouquinho mais. Tá vendo? Aí eu dou aqui start. E a intensidade também, vocês têm que ver a forma do quanto é profundo. Aí a gente é que vai escolher, ou ele já programa para. É isso que eu quero saber. Ou ele já programa para cada tipo de tratamento. Ele já programou, tipo, superficial, ele colocou 100 Hz. O outro 600 Hz. Justamente, o profundo 600. Para queimados,
paciente também, que já no caso é um tecido lesionado, que é para lesionado. cicatrização. Justamente. Reabilitação de úlceras, 150. E o tempo vai mudando, tá? Vai olhando o tempo também, que ele também já lhe dá O tempo não dá para ver. de acne também. O tempo é aqui embaixo, Mari. A questão é que meu olho não enxerga. Ah, Glória. Eu tô quase colada no notebook. De acne, ele também já deu aqui, ó, frequência de 220 minutos. Aí vamos aqui voltar. Rejuvenescimento, vamos lá, aqui, ó, deu 200 também 20 minutos. Ele também pode inverter a polaridade ou deixar normal ou automático, tá? Então, isso também vai depender do tratamento. Professora, eu gostei desse babado aí, ó. Ó, operação manual. Aí o manual é com vocês, tá? O manual você vai ter que ver se você vai querer invertido, automático ou normal. Se você vai querer quanto de frequência, que ele vai até 1000 Hz. Você lembra que é de baixa frequência, vai até 1000. E o tempo também você vai manusear, relacionado ao tempo. Aí você pode salvar ou não. É melhor que deixe no automático, não, professora? Eu também prefiro, porque aí de acordo com... Se ficar mexendo, desconfigura. Porque depende muito do que você queira trabalhar, né? E da sua paciente. Às vezes nenhuma paciente é igual a outra, né? Então, também. Depende muito, tá? Então, belezinha para ele. Vou desligar. Prof, Oi, filho. a senhora acredita que o fórum abriu agora para mim, aquele lá, o de hoje? O que eu vi foi da semana passada mesmo, a aula passada. Deve ter sido mesmo, Fê, relacionado ao de hoje, porque eu abri e aí muitas vezes o sistema fica um pouco lento, né? Para poder você entrar. Mas não tem problema, não. Eu abri, mas não fechei. Aí agora eu tava olhando lá, a minha amiga de sala falou, aí eu fui olhar, prof. Aí eu peguei, aí eu olhei lá. Agora que abriu, por isso que eu tava lendo a corrente, a outra, não é essa. Não tem nada a ver mesmo. É o quê? Eu tava lendo, agora que abriu o fórum de hoje, professora. Eu tô falando com você, às vezes é o sistema, tá? Mas não se preocupe, não. Tá. E? Eu vou responder, tá bom? Tá, obrigado, professora. Boa noite.